O oceano cobre mais de 70% do nosso planeta, abrigando a maior parte da biodiversidade da Terra. No entanto, por mais surpreendente que pareça, conhecemos apenas cerca de 5% dessas vastas águas profundas. É como se tivéssemos aberto apenas uma pequena fresta de uma porta que leva a um universo completamente desconhecido. Nas regiões abissais, onde a luz do sol nunca chega e a escuridão é absoluta, a pressão é tão intensa que esmagaria até mesmo os submarinos mais resistentes, e a temperatura muitas vezes beira o congelamento. Ainda assim, a vida não apenas existe, mas prospera. Seres bioluminescentes iluminam as profundezas com brilhos azulados e esverdeados. Predadores surgem com bocas gigantescas e dentes afiados, enquanto outros seres desenvolveram corpos quase translúcidos para se camuflar perfeitamente no vazio escuro ao seu redor. Cada criatura que habita esse mundo desconhecido é uma obra-prima da adaptação evolutiva, carregando características que mais parecem pertencer a um mundo alienígena do que ao nosso planeta. Esses seres bizarros não são apenas fascinantes por sua aparência. Eles possuem comportamentos únicos, técnicas de caça engenhosas e sistemas de sobrevivência que desafiam até mesmo os cientistas mais experientes. As profundezas do oceano são um verdadeiro laboratório natural de resistência, criatividade e mistério. E cada expedição revela uma nova camada de segredos, há muito escondidos nas sombras frias do abismo. Hoje você vai conhecer algumas das criaturas mais impressionantes desse reino desconhecido. Prepare-se, porque cada uma delas conta uma história surpreendente. Vamos explorar as 5 criaturas mais intrigantes que habitam o fundo do mar. 1. Peixe-bolha, Psychrolutes marcidus. Se existe uma criatura que desafia os padrões convencionais de beleza, esse é, sem dúvida, o peixe-bolha. Habitante das profundezas do oceano, esse peixe vive a cerca de 600 a 1.200 metros abaixo da superfície, em locais onde a pressão é até 120 vezes maior do que na superfície terrestre. Nessas condições extremas, a maioria dos peixes não sobreviveria, mas o peixe-bolha encontrou uma forma única de existir. Seu corpo é composto por uma substância gelatinosa de baixa densidade, que funciona como um tipo de flutuador natural. Essa adaptação permite que ele permaneça suspenso na água com o mínimo de esforço, já que nadar nessas profundezas exigiria um gasto de energia insustentável. Contudo, é fora da água que o peixe-bolha ganha sua infame reputação. Quando trazido para a superfície, a drástica redução da pressão faz com que seu corpo se deforme, adquirindo aquela aparência flácida e derretida que viralizou nas redes sociais. Apesar da aparência bizarra, o peixe-bolha é um predador paciente. Ele não desperdiça energia perseguindo presas, preferindo se alimentar de pequenos crustáceos e outros organismos que passam flutuando perto dele. Sua estratégia de caça se baseia na economia de energia e no oportunismo, essencial para sobreviver em um ambiente tão escasso em recursos. Curiosamente, o peixe-bolha também se tornou um símbolo global para a conservação marinha. Ele foi eleito o peixe mais feio do mundo, em uma campanha para conscientizar sobre os danos causados pela pesca de arrasto, que frequentemente captura essas criaturas por acidente. Apesar de sua aparência inusitada, ele é um exemplo impressionante de como a vida pode se adaptar às condições mais extremas do planeta. Portanto, por trás daquela aparência gelatinosa e incomum, o peixe-bolha esconde uma história de resistência e adaptação extraordinária. Um lembrete de que, mesmo nos lugares mais inóspitos, a vida encontra um jeito de prosperar. 2. Lula vampira do inferno, der Vampiroteuthis infernalis. Com um nome digno de um vilão de filme de terror, a lula vampira do inferno é uma das criaturas mais intrigantes das profundezas do oceano. Apesar do nome assustador e da aparência que parece saída de um pesadelo, essa lula é surpreendentemente inofensiva. Seu nome científico, Vampiroteuthis infernalis, pode ser traduzido como lula vampira do inferno, mas na realidade ela não caça sangue nem é predadora agressiva. Essa criatura habita profundidades entre 600 e 1.200 metros
em uma região conhecida como zona mínima de oxigênio, onde pouquíssimas formas de vida conseguem sobreviver. Ela possui adaptações incríveis para viver nesse ambiente hostil. Uma delas é a capacidade de sobreviver com níveis extremamente baixos de oxigênio, cerca de apenas 3% do nível encontrado na superfície. A característica mais marcante da lula vampira é sua aparência única. Seus tentáculos são cobertos por uma membrana escura, que, quando esticada, lembra uma capa de vampiro. Essa estrutura não é apenas decorativa, mas também funciona como uma defesa contra predadores. Quando ameaçada, a lula vampira se enrola em si mesma, usando essa membrana como um escudo para proteger suas partes mais vulneráveis. Outro truque impressionante dessa criatura é sua capacidade de produzir bioluminescência. Pequenos órgãos chamados fotóforos estão espalhados por seu corpo, permitindo que ela emita flashes de luz azulada e esverdeada. Essa habilidade é usada principalmente para confundir predadores ou desviar sua atenção, funcionando como um show de luzes no meio da escuridão total. Em vez de soltar tinta, como outras lulas, a lula vampira libera um muco bioluminescente brilhante, que flutua na água como pequenas partículas de luz. Tubarão-duende, Mitsukurina ou Stone. Se há uma criatura que parece ter saído diretamente de um filme de ficção científica, é o tubarão-duende. Com sua aparência única e para muitos assustadora, esse predador das profundezas é frequentemente chamado de fóssil vivo, pois pertence a uma linhagem de tubarões que existe há cerca de 125 milhões de anos. Ele é como uma janela para o passado distante dos oceanos. O tubarão-duende pode ser encontrado em profundidades que variam entre 200 e 1.300 metros, em locais onde a luz do sol nunca chega. Sua distribuição é global, com registros nos oceanos Atlântico, Índico e Pacífico. No entanto, ele é extremamente raro de ser visto, e a maior parte do que sabemos sobre ele vem de espécimes capturados acidentalmente por pescadores. A característica mais marcante do tubarão-duende é, sem dúvida, seu focinho alongado e achatado, coberto por órgãos sensoriais extremamente sensíveis, chamados âmpolas de Lorenzini. Esses sensores permitem que ele detecte os campos elétricos gerados pelos movimentos de suas presas. Quarto, peixe-morcego de lábios vermelhos, Ogchocephalus darwini. Entre as criaturas mais peculiares do fundo do mar, o peixe-morcego de lábios vermelhos é, sem dúvida, um dos mais intrigantes. Como o próprio nome sugere, sua característica mais marcante são seus lábios extremamente vermelhos e brilhantes, que mais parecem ter sido pintados com batom. Ele é encontrado nas águas das Ilhas Galápagos e em algumas outras regiões do Oceano Pacífico, geralmente em profundidades que variam entre 3 e 75 metros. Apesar de ser tecnicamente um peixe, essa criatura não é exatamente conhecida por suas habilidades de natação. Na verdade, o peixe-morcego é um péssimo nadador. Em vez de se deslocar elegantemente pela água, ele utiliza suas nadadeiras peitorais modificadas, que se assemelham a pequenas patas, para literalmente andar pelo fundo do mar. Esse comportamento incomum lhe dá uma aparência quase caricata, como se estivesse caminhando com passos desajeitados sobre o leito marinho. Os lábios vermelhos vibrantes não são apenas um detalhe estético. Eles têm um papel fundamental durante o período de acasalamento, funcionando como um sinal visual importante para atrair parceiros. Em um ambiente escuro e pouco iluminado, essa coloração marcante se destaca, permitindo que os indivíduos se encontrem com mais facilidade durante a reprodução. Quinto, dragão negro do Pacífico, Idiacanthus antrostomos. Entre as criaturas mais misteriosas das profundezas abissais, o dragão negro do Pacífico é uma das mais impressionantes. Seu corpo alongado, escuro e quase translúcido, combinado com suas adaptações bizarras, faz dele um verdadeiro monstro das profundezas. No entanto, por trás de sua aparência assustadora, há um exemplo fascinante de adaptação extrema ao ambiente inóspito do fundo do mar. Esse peixe habita profundidades que variam entre 500 e 2.000 metros, em uma região onde a luz do sol jamais alcança.
A vida nesse ambiente depende fortemente de táticas de emboscada, camuflagem e atração de presas através de truques luminosos. E é exatamente isso que torna o dragão negro tão extraordinário. Uma das características mais marcantes dessa espécie é o seu dimorfismo sexual extremo, ou seja, diferenças físicas e comportamentais muito significativas entre machos e fêmeas. As fêmeas são verdadeiras caçadoras abissais, podendo atingir até 40 centímetros de comprimento. Elas possuem dentes longos e afiados que se assemelham a agulhas e um corpo flexível que facilita capturar e engolir presas maiores que elas mesmas. As profundezas do oceano continuam a ser um vasto território inexplorado, repleto de criaturas que desafiam nossa compreensão e imaginação. Cada expedição revela novas espécies e comportamentos, ampliando nosso entendimento sobre a vida na Terra. Essas criaturas não apenas nos fascinam com suas aparências e adaptações únicas, mas também nos lembram da incrível diversidade e resiliência da vida em nosso planeta. Se você ficou intrigado com essas maravilhas do fundo do mar, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal Narrativa Oculta para mais conteúdos fascinantes como este. E não pare por aqui, há um novo vídeo aparecendo na tela agora mesmo que você não vai querer perder. Até a próxima!